de todo o Sermão do Monte. E se a gente não entender bem isso, se a gente não interiorizar essa verdade, a gente vai ter um fundamento manco. A gente não vai estar bem alicerçado em tudo aquilo que vai ser construído. Então, o ponto de partida e o ponto primordial para a gente entender todo o Sermão do Monte é esse primeiro, que é: bem-aventurado os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê, irmãos? Por quê? Amém? Então Jesus aqui, ele constrói algo, irmãos, e não é algo aleatório. Jesus, nada do que a Bíblia traz para nós, nada do que a palavra nos ensina, ela é de forma aleatória, amém? Então, a gente precisa entender aqui que existem duas lógicas, né? A lógica divina e a lógica humana, amém? E nós vamos iniciar hoje a análise dessa primeira e fundamental das bem-aventuranças, que é, como eu disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, amém? Se na aula anterior nós estabelecemos que as bem-aventuranças são uma progressão lógica e o retrato de um verdadeiro cristão, esta primeira declaração, ela não é só o ponto de partida, ela é o ponto de partida inegociável. E se nós falharmos aqui, todo o edifício da vida cristã será construído sobre areia. Amém? Ficou claro isso ou não? Então a lógica humana, ela nos diz que o homem abençoado é o forte. Amém? A lógica humana, ela sempre vai declarar que o homem abençoado é o forte, é o realizado, é o autossuficiente, né? A voz do mundo, ela exalta o orgulho e a autoafirmação, e principalmente a confiança em si mesmo. A gente vê aí pelas aulas dos coachings que a gente precisa ter autoconfiança, né? E Jesus aqui, ele contrapõe, não sou eu, amém, irmãos? É Jesus aqui, trazendo um contraponto, dizendo que bem-aventurados são os pobres em espírito, amém? Cristo, ele inverte a lógica humana, né, de forma radical, e ele declara, abençoado é o pobre ou humilde, amém? Que esse humilde aqui está ligado a esse lugar de pobreza, de saber que não tem nada, que é desprovido real de recursos. Esse é humilde, amém? Então nós devemos, portanto, inquirir aqui a máxima seriedade sobre o que Jesus realmente quis dizer aqui com pobres em espírito. Não se trata de pobreza material, amém? Não é aqui pobres, porque existia... Se você pegar, por exemplo, a vertente teológica católica, ela vai falar que ela vai inverter a tradução para bem-aventurados em espírito os pobres. E não bem-aventurados pobres em espírito. Daí nasce e surge toda a teologia franciscana, que é essa ideia de que a pobreza, né, material é algo que é enaltecido e que Deus busca que o homem seja de alguma forma pobre, amém? Então, a gente vai aqui agora, dentro de uma breve exposição bíblica aqui, falar o que pobre em espírito não é, certo? Então a gente vai começar, sempre que a gente for falar sobre alguma coisa, a gente precisa começar pelo ponto de partida, que é entendendo que isso não é. O que pobre de espírito não é? Diga, não é pobreza material. Porque assim, irmãos, embora a Bíblia, ela de alguma forma,
exalte a simplicidade e condene a ganância, a pobreza aqui é qualificada pelo termo em espírito, certo? Isso aqui a maioria dos biblistas, a maioria dos críticos bíblicos, eles entendem que pobreza aqui é em espírito, e não alguém pobre somente de material, de finanças, amém? Então, ela é uma condição interior e não externa. Então, sendo assim, não é um pobre de recurso, amém? Não é uma simples humildade, ou seja, não é apenas ser modesto ou ter uma atitude reservada. Muitas vezes a chamada humildade é apenas uma forma sutil de orgulho, uma afetação de virtude, né? Então, assim, muitas vezes o que a gente chama de humildade, na verdade é um orgulho transvestido, falsa modéstia, né? O próprio Tim Keller, se a gente pegar a igreja centrada, ele traz a ideia, e o ego transformado também, ele exalta isso, dizendo o seguinte, que humilhar ou humildade não é pensar menos de si. Não é quanto você olha e fala assim, não, eu sou um pobre, não, eu sou, né, um miserável, não, eu sou um desgraçado. Não, a gente sabe, não precisa falar, né? Mas não é o quanto você afirma isso, não é o quanto você pensa menos de si, mas é o quanto você pensa menos em si, em você. É o quanto você olha e mesmo sabendo tudo que você tem, você se submete, você não se exalta. Então aqui, esse humilde não é isso que a gente entende, sabe? Aquela pessoa que está sempre ali com espírito de autocomiseração, você fala as coisas para ela, nossa, você é uma benção. Ah, não, não sou não, ah, não. Então a gente precisa entender que tem um fundamento, amém? Nisso aqui, que não é, que Jesus está construindo, que essa humildade, ela não é uma simples humildade. E também não é uma supressão de personalidade. Não é ser fraco. Não é ser covarde. Homens, por exemplo, como Moisés, Isaías e Paulo, que manifestaram essa pobreza de espírito, eram gigantes espirituais e pessoas de grande coragem. Então, não é essa coisa de tipo assim, a gente ser essa pessoa que, né, está sempre aparecendo, né, aquele espírito de raid, ó céus, ó vida, vai lá. Ah, não. Não, não é. A gente vê esses homens que Deus separam, eram homens pobres em espírito, mas eles não eram covardes. Amém? Então agora a gente vai para o significado positivo, né, que é a consciência da falência. Vocês estão comigo aqui? Então a expressão pobre em espírito deriva de uma palavra grega que significa totalmente desamparado. Mendigo. Alguém que se encolhe e não tem absolutamente nada para oferecer ou em quem confiar. Isso não é uma condição externa, mas interna. Vocês estão comigo aqui ou não? A pobreza de espírito, ela é. Agora a gente vai para aquilo que a pobreza de espírito é. Ela é uma completa ausência de orgulho e autossuficiência. É a consciência de que em nós mesmos, nós não possuímos nenhuma justiça, nenhuma força, nenhum mérito diante de Deus. É o reconhecimento da nossa falência espiritual total. Vocês estão comigo aqui ainda? Até aqui está indo? Está dando para compreender? O homem pobre em espírito não tem nada para se defender, nada para se gabar e nada para apresentar dele mesmo diante de Deus.
Ele se vê como publicano que não ousava sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém? Então, a gente vê aqui, irmãos, que é muito claro que aquele que é pobre em espírito, ele não olha e vê que tem algo em si mesmo que ele possa de alguma forma oferecer a Deus e aos homens. Não existe nada dele mesmo. Amém? Porque toda fonte real vem da onde? Vem de Deus. Amém? O segundo ponto do que a pobreza de espírito é o desespero, pega isso, é o desespero de si mesmo. É uma antítese do espírito moderno que prega a confiança em si mesmo e o poder interior. O pobre em espírito chega ao fim de si mesmo e ele percebe que todos os seus esforços, a sua moralidade, suas boas obras e sua religiosidade são aos olhos de Deus trapos de imundícia. Isaías 64:6 já fala, Deus afirmando ao homem que se apoiava na sua justiça própria, dizendo: seus atos de justiça para mim são como trapos de imundícia. Ou seja, por melhor que você seja, você não consegue de alguma forma surpreender a Deus, agradar a Deus a partir de você mesmo. Está claro aqui ou não? É um estado de desespero total quanto à capacidade de autorredenção ou autoaperfeiçoamento. Quando a gente pega e vê o homem, por melhor que seja, pode acrescentar um só dia na vida? Quem aqui que pode acrescentar um dia? Quem é que pode, a partir de um veredito médico, a partir de si mesmo, dizer assim: não, eu não vou morrer hoje. Eu vou morrer daqui a alguns anos ainda. Isso traz o retrato real de que tudo vem de quem? De quem que vem, irmãos? Então, parece ser algo muito óbvio, parece ser algo muito... Mas muitos de nós vivemos, de alguma forma, ensimesmados. Nós vivemos a partir dessa consciência. Parece que para nós, olharmos para nós mesmos e ver em nós uma incapacidade. Irmãos, o que eu estou querendo trazer aqui, para a gente deixar bem claro. Aqui não se trata do que você vive, adquire ou conquista fora. Aqui Jesus está falando sobre o padrão do reino dos céus. Porque às vezes pode assim, não, espera aí. Tem muita gente que, confiando em si mesmo, consegue riqueza. Mas quem confiando em si mesmo consegue autojustificação? Quem confiando em si mesmo consegue santificação? Se santificar, se não for a partir do Espírito. Vocês estão comigo aqui? Então, irmãos, a gente precisa entender que não tem como o homem em si mesmo se salvar. Então, o terceiro ponto aqui de que pobres em espírito ela é a única condição para o reino. Amém? Para que nós possamos entrar na realidade do reino, para que nós possamos entrar na verdade do reino, nós precisamos reconhecer a nossa pobreza. Amém? Nós precisamos ser pobres em espírito. Porque a promessa aqui que Jesus faz é clara: bem-aventurados pobres em espírito, por quê? Porque deles é o reino dos... Amém? O reino de Deus é um reino de graça. E a graça só pode ser recebida por aqueles que reconhecem que não merecem. Porque logo, se você merece, não é graça, é meritocracia. Então a graça se vai quando você olha e você pensa: não, eu fiz jus,
Então agora, logo eu mereço aqui. Por quê? Porque eu tenho vivido uma vida íntegra diante do Senhor e é por isso que eu estou entrando no reino dos céus. Vocês estão comigo aqui? Toda a nossa integridade e moralidade, ela é fruto daquilo que o Espírito faz em nós. Não existe barganha no reino dos céus. A pobreza de espírito é a porta de entrada para o reino. Se você se sente rico, forte ou capaz de se salvar, o reino está fechado para você. O reino é dado e não conquistado. E é dado apenas aos mendigos espirituais. Glória a Deus, irmão. Então a gente vai aqui para o testemunho das Escrituras, ou seja, o que a Bíblia testemunha acerca da pobreza de espírito? A pobreza de espírito é a marca de todos os grandes homens de Deus. O que acontece em Isaías capítulo 6? E o que acontece após isso? Isaías, quando vê a glória de Deus, o que acontece? Logo ele vê o quê? A sua miséria. Irmãos, não tem como, e é por isso que eu digo, ser pobre de espírito não é uma condição filosófica. Ela é o fruto da contemplação de quem Deus é. Se nós não contemplarmos a Deus, nós nunca vamos reconhecer a nossa pobreza. Amém? E talvez a gente possa associar em ter acabei de falar, meu irmão, como que foi? Uma contemplação de Deus com uma visão mística. Com uma visão espiritual, nossos olhos se abrirem, assim como Isaías, ter uma visão, não é isso? Amém? Muitas vezes, lendo a Bíblia, nós podemos ter algo dentro do nosso espírito que afirma a grandeza de Deus. Por exemplo, Pedro, ao presenciar o poder de Cristo, o que acontece? Ele se prostra e declara: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou o quê? Pecador. Paulo, o homem, o maior intelecto, o cara que tinha o maior intelecto ali, né, dentro dos discípulos, ele é esse cara que a partir do encontro com Deus, a partir do encontro com Jesus, ele declara o quê? De todos eu sou o quê? O pior dos pecadores. Então, irmãos, esses homens aqui não estavam fingindo humildade. Toda a consciência de pobreza deles vinham da contemplação de quem Deus é. Então isso aqui precisa ficar claro. Ninguém aqui, irmãos, vai chegar em um lugar de consciência de pobreza, vai deixar de ser em si mesmado, se não tiver um encontro com a glória de Deus. Por exemplo, quando a gente vê Moisés, irmãos, pensa nisso, Moisés, ele pega e ele ouve de Deus. E eu queria que você imaginasse isso agora. Tenta imaginar isso. Deus desce, Stephanie, pumba, chega na sua frente e fala assim: pode me pedir, Felipe. Pode me pedir, Ana. Nana, o que vocês quiserem. Santila, pode pedir. O que Moisés pede? Mostra-me o quê? Por quê? Porque ele tinha tido um vislumbre da glória de Deus. Quando ele fala, mostra-me o teu caminho, os teus caminhos, ó Deus, são mais altos do que
e me levam para um lugar do quê? De conhecimento do Senhor, de aproximar-me de quem o Senhor é e de estar onde o Senhor está. Não existe alguém que não tenha um encontro com a glória, com o vislumbre da glória de Deus, que sendo encontrado por Deus, pede o que você quiser, Clebão. E o Clebão vai falar o quê? O que você falaria, Clebão? Naturalmente, natural, sem ser muito espiritual. Quem tem coragem de chegar e falar assim, olha, sem essa coisa aqui do evangeliquez e tal, você chegaria e falaria algo assim, tipo, cara, não, se fosse eu pediria, assim, ó, me dá uma casa aí, me dá um carro, me dá os números aí da Mega. Na nossa carne, o que nós buscaríamos, irmãos, não era um esvaziamento. O que nós buscaríamos era nos preencher. Mas à medida que Moisés vê a glória de Deus, ele fala, é isso que eu preciso. Eu quero andar nos seus estatutos, eu quero andar nos teus caminhos. Amém? Nós precisamos, irmãos, como igreja, buscar a contemplação. Nós precisamos entrar nesse lugar de contemplar a glória de Deus. Amém? De buscar mesmo como os mártires, como aqueles que morreram entregues. E não, irmãos, pessoas, estou falando aqui somente dos apóstolos. Não estou falando aqui de Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, que encontrou Jesus, no seu estado maior de glória. Ou seja, com o corpo glorificado ali, revelando, o seu ser eterno. Não estou falando disso. Eu estou falando de homens que entregaram a sua vida porque, lendo as Escrituras, viram a glória de Deus. Viram não um Deus fraco, não um Deus apequenado. Essa palavra existe? A nossa condição psicológica humana, que é criado a partir do imaginário coletivo, que é um Deus fraco, um Deus pequeno, um Deus que parece que tem medo do diabo. Um Deus que não pode mudar as circunstâncias. É esse Deus do coletivo imaginário que leva a gente para esse lugar de si mesmar. É esse evangelho que diminui, traz um reducionismo sobre a glória de Deus, a riqueza dessa terra. É que traz essa visão ao ponto das pessoas chegarem e blasfemarem contra esse Deus santo, poderoso. Vocês estão comigo aqui ou não? Então nós precisamos, irmãos, nesses dias, se nós queremos entrar nessa realidade aqui, quantos querem entrar nessa verdade de ser pobre em espírito? Nós precisamos de um tempo de contemplação. E você não vai ter isso no Instagram. Amém, igreja? Não vai ser aquele vídeo de falando assim, a glória de Deus, o céu, a porta do céu é assim, os 24 anciões, os seres viventes são assim. Aí você olha, nossa, não, irmão, não vai ser lá. Você vai ter um vislumbre da glória de Deus com a sua Bíblia e o Espírito. Quando você lê, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seus olhos se abrem, o Senhor realmente é bom. E aí você olha para a sua condição pecadora, desgraçada, mas você vê que Deus não se afastou de você por isso, mas que Ele está no seu quarto querendo se encontrar com você. Eu já disse isso, mas eu quero repetir, dizendo uma frase dos puritanos, que Deus se esconde para ser encontrado. Deus não é um Deus de mistério, um Deus que está oculto.
Não, Deus se esconde para quê? Para que ele possa ser encontrado, achado. Buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de... A gente vai encontrá-lo. E no encontro com ele, a gente vai entrar nesse lugar de humildade. Porque como eu disse, irmãos, esses homens, Moisés, Isaías, Paulo, Pedro, eles não estavam fingindo aqui. Amém? Eles estavam esmagados pela realidade da santidade de Deus. E pela visão do Cristo. Amém, irmãos? Então, eu quero entrar aqui dentro da aplicação prática dessa bem-aventurança, que é um chamado à introspecção brutalmente honesta. Ou seja, é a gente entrar realmente para um estado de meditação sobre o nosso interior, sobre quem nós somos, e sermos honestos. E para isso a gente vai precisar entender que isso vai gerar uma coisa, irmãos: o conflito com o espírito dessa época. Amém? Então eu preciso entender, será que eu tenho vivido como Cristo me pediu para viver? Ou eu tenho vivido a partir do espírito dessa época? E quando eu falo de espírito da época, eu não estou falando de entidade espiritual. Eu estou falando de uma realidade filosófica, social, que vai norteando a sociedade para um lugar, para um fim. Amém? E o espírito dessa época, ela tem uma finalidade: preenchimento de si. É o encher-se, mas não do espírito, amém? De si mesmo, de competência, de capacidade, de autoconfiança. Então, esse é o espírito dessa época. O espírito dessa época trabalha para isso. Então, nós vivemos em uma cultura que nos ensina o que é nos valorizar. Amém? E eu estava vendo esses dias um pastor falando de que, eu não sei até onde isso é verdade, mas eu acredito que possa ser, mas de que quando ele vê algum post de um amigo dele falando assim, por exemplo, saia do lado de pessoas, abandone pessoas, não deixe com que pessoas venham, esvaziar quem você é. Então ele fala assim: cara, que Bíblia que você está lendo? Porque o que Jesus ele está falando a respeito, por exemplo, isso ele fala não verbal, mas ele fala a respeito do próprio Judas, que andou com ele, que era um traidor. O próprio Pedro, que estava ali, cara, impulsivo, que atrapalhava mais do que ajudava, ele se afastou dessas pessoas? Não, irmãos. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. O problema é que a falta de identidade em Deus faz a gente recuar. E a gente querer salvar-se. Que foi o que eu preguei aqui ontem. Ontem não, domingo. Que é Pedro, a partir de não entender o propósito de Deus, falando para Jesus que ia salvar ele. Com o quê? Com o espírito daquela época. Vocês estão comigo aqui ou não? Então a gente tem visto, irmãos, um apelo para nós nos amarmos incondicionalmente e confiar em nossa própria força. O Sermão da Montanha, ele é esse choque frontal, ou seja, ele bate de frente contra essa mentalidade. A aplicação prática, irmãos, para essa verdade, vai exigir que rejeitemos a autossuficiência, a arrogância intelectual ou espiritual, e devemos nos perguntar: eu realmente me vejo como um mendigo espiritual?
Ou eu ainda me agarro a uma ilusão de mérito ou de capacidade? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. É muito sutil isso. É muito sutil. Entenda isso. Irmãos, é uma linha muito tênue a gente trilhar do evangelho da graça e entrarmos no progressismo teológico. Mas também é uma linha muito tênue da gente andar no evangelho da graça e pisarmos para o legalismo. Uma vez eu questionei um pastor sobre isso, porque eu vi algumas afirmações dele sobre um posicionamento muito assim, tipo, ó, não faz isso que Deus vai te castigar. Ah, não faz isso porque não sei o quê. Não faz isso porque vai vir uma maldição. E tal, e tal, e tal, aquela coisa toda, né? E eu questionei ele, dizendo assim, cara, será que essas pessoas que estão aqui, elas servem porque elas são libertas, como Paulo fala aos Gálatas? Ou porque elas estão presas, sem conhecer a Deus, em um sistema religioso que aponta muito mais maldição do que o amor de Deus? Porque, deixa eu falar algo para você, por que eu falei que é uma linha tênue? Porque a partir do momento que você faz jejum, você está jejuando, para se santificar, de alguma maneira você não está entendendo o que Cristo fez. Se você está jejuando para se aproximar de Deus, porque aí sim a gente vai você não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Tá, pastor, então me explica como é isso. Então por que a gente precisa jejuar? O jejum é a morte do eu. É o esvaziamento da minha vontade. E não para que eu me aproxime de Deus, mas para que Deus me preencha de quem Ele é. Por quê? Porque eu já tenho um lugar. Se eu falar que é o jejum que me aproxima, eu aniquilo o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue a quem? A pecadores. Então, a partir do momento que eu encontro Ele pelo novo e vivo caminho, eu olho para a minha vida e eu jejuo 40, 60, um ano, não porque eu quero ter mais dEle somente, não porque eu quero convencê-lo de que eu mereço o seu perdão, de que eu vou ser perdoado, não, mas eu vou jejuar porque Ele é digno da morte do meu eu, para que Ele possa a partir daí viver em mim através de mim. Então é colocar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estão entendendo? Essa é a verdade bíblica. Não é para ter, é porque eu já tenho. Não é para obter. Porque, irmãos, deixa eu falar algo muito sério. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Porque pobre em espírito é o começo dessa construção toda. Porque a partir do momento que a gente vai munido dos nossos recursos, do nosso jejum, da nossa leitura, da nossa oração, sabe o que acontece? Deus não compactua com isso. Todas essas coisas, elas são necessárias. E elas precisam acontecer, não para que eu tenha, não para que eu possa obter. Vocês estão comigo ou não? Mas porque eu já tenho. Eu oro, eu leio. Por quê? Porque Ele me salvou. E a partir disso eu quero conhecer mais de quem Ele é. E não para que eu possa esfregar na cara do meu irmão, né? Quantas vezes eu já li a Bíblia.
Não para que eu possa esfregar na cara do meu irmão que eu jejuei 40 dias. Aí você já viu, não é chato às vezes? Você vai sentar com alguém, aí a pessoa está fazendo, né? A Shelida falava isso, que eu fazia isso com ela lá em casa. E eu reconheço que eu fiz. Pecado, orgulho. A Shelida fazendo o jejum da forma dela lá, tal. Aí eu cheguei e falei assim, não, difícil é o meu. Não, o seu jejum não é difícil, difícil é o meu jejum. Não, você está comendo, olha só, eu estou só aqui na água e no pão. A Shelly fala, o problema é seu, você não sabe o quanto é difícil para mim. Eu orei aqui, fiz uma campanha de 7 dias, isso aí não é nada, eu fiz 21 dias de oração e jejum só na água. E o que é isso? Orgulho. Vocês estão comigo aqui ou não? Irmãos, é complicado. Isso é a maior evidência de que a gente não se esvaziou, de que a gente está fazendo para obter e não porque nós já temos. Então, quando você tem a mania de esfregar na cara do outro o que você está fazendo, você não entendeu ainda o propósito pelo qual você está fazendo. E aí a gente pergunta assim, por que eu tenho orado tanto? Por que eu tenho jejuado tanto? Por que eu tenho buscado tanto? E parece que está tudo vazio. Porque Deus, irmãos, não vai compactuar com a sua loucura. É simples assim. Deus, Ele é justo. Ele é verdadeiro. E o que Ele usa é a sua palavra. É a sua verdade. Não é a sua, é a dele. É a verdade dele. Vocês estão comigo ou não? Então ele vai usar aquilo que ele estabeleceu como princípio. Aí você vai viver uma vida, Senhor, eu estava lá te buscando com toda a sinceridade do meu coração, mas eu não te encontrei. Ele falou, sabe por quê? Porque você tem preguiça. Porque quantas vezes eu tentei te alertar, quantas vezes eu tentei te tirar do legalismo, quantas vezes eu tentei tirar você desse lugar de autossuficiência, de mérito, de meritocracia, mas você se espadou de que assim, Deus se move pela sua oração. Abrindo um parêntese aqui, quem nunca, né? Ouviu aquelas pregações antigas de Marco Feliciano, e eu fui muito abençoado pelas suas pregações, mas o começo era uma loucura, não era não? Era aquela oração, Senhor, se eu tenho crédito contigo, Deus olha e fala assim, olha que você tem é débito. Eu acho que Deus dava risada assim, Deus com o seu senso de humor falava, meu filho, um dia você aprende. Não é assim. Mas por que, irmãos? Porque a gente está o quê? A gente foi ensinado que a nossa santidade compra Deus. De que o nosso tempo de jejum, de oração, é moeda de troca para chegar para Deus e falar assim, agora você tem que fazer. Aí Deus no céu, como o Rafinha fala, né? Godão sentado no trono. Olha e fala assim, dá risada. Olha Deus fala assim, ai meu Deus do céu. É tipo assim. Deus olha e fala, meu Deus do céu. Ele olha e fala assim. Ele olha é igual a Manu, né? Já deve ter acontecido isso. Sabe daqueles surtos de criança que fala assim, não, você vai fazer sim. Aí você fala, menina, sabe o que você está falando? Tem hora que você até vira para rir, né? Porque você fala, não tem noção do perigo. Vocês estão comigo aqui? Então, a pobreza, irmãos, não acontece. Essa pobreza de espírito não vai acontecer se a gente estiver ainda olhando e usando moedas de troca com Deus. Capacidade. É por isso que a gente pega um outro extremo da igreja reformada que não jejua. Eles vão falar que não, isso aí não precisa mais. Não faz sentido. Nem é hipergraça, eu estou falando de presbiteriana. Não, você não precisa jejuar. Por quê? Porque isso já ficou. Isso aí, agora a gente está no tempo do quê? A santificação vem pelo Espírito. Mas a gente vai ver dentro desse encontro
né? Um voto, por exemplo, que não fala qual é o voto de Paulo, mas que antes da sua morte ele raspa a sua cabeça. Provavelmente tem a ver com o nazereado, de entregar os seus cabelos para ser queimado. Não estou afirmando nada aqui, mas é um dos votos que apresentavam de humilhação, de jejum, entendeu? Então ele fez um voto. Ah, não, mas ele era judeu. Ok, não estou falando aqui, né? Para a gente voltar, reavivar votos aqui. Mas se o Senhor está te pedindo algo, se o Senhor colocou algo no seu coração, Ele sabe o porquê. É lógico, isso não é para convencer Deus, mas isso é para mudar algo em você. Então, o jejum, a oração não muda Deus. O jejum, a oração te transforma. Amém? Dá espaço para que o Espírito trabalhe na sua vida. Dá espaço para que o Espírito comece um processo de santificação. Porque quem nos santifica? O próprio Espírito. Amém? Então, dentro dessa aplicação prática, o segundo ponto que eu quero falar agora é o caminho para a pobreza espiritual. Amém? Lloyd Jones, ele nos oferece o caminho prático para essa condição, e ele começa com: não olhe para si mesmo. Amém? Pois isso levará ao orgulho ou ao desespero inútil. Sempre vai dar ruim. Vocês estão comigo ou não? Por quê, irmãos? Porque a nossa tendência, ao olharmos para nós mesmos, é a gente ver coisas mais elevadas sobre nós mesmos, e Paulo já vai falar isso. Não tenha ninguém um pensamento sobre si mais elevado do que realmente você é. Amém? Ou a gente vai olhar e vai falar assim: eu sou um macaca mesmo. Eu sou um... E aí é onde vai para aquele outro extremo, que é o extremo do desvio, de se afastar, né? Que é o desespero aqui, inútil. Amém? Em vez disso, o que nós devemos fazer? Olhar para contemplar a sua santidade, a sua majestade e a sua perfeição, ou seja, a perfeição da sua lei. Vocês estão comigo aqui ou não? Então, irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, contemplar a pureza e o padrão de vida que Ele viveu. E qual é o padrão de vida que Jesus viveu? Paulo vai falar sobre isso em Filipenses, dizendo assim: que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ou seja, que mesmo sendo Deus, não quis por usurpação tomar o lugar de Deus, mas antes, esvaziando de si mesmo, tomou a forma de quê? De homem, humilhando-se, se tornando servo ou escravo, e indo para a morte, e morte de... Amém? Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso papel. Paulo dá o caminho aqui, irmãos. Mas outra coisa que vai fazer com que você viva uma vida não para si mesmo, é viver uma vida para Deus e para o próximo. Porque Jesus, ele não buscava crédito, por isso que ele não quis ser reconhecido, ou não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ali ser reconhecido como Deus, ele não usou do direito, porque Jesus é Deus. Amém? João é um único evangelista que vai afirmar: ele é Deus, e ele estava com Deus. Vocês estão comigo aqui? Então, sendo Jesus Deus, ele não chegou aqui falando assim: ó, vamos lá, se prostra todo mundo. Não, ele veio como o quê? Criança. Ele nasce numa manjedoura, ele passa pela infância, porque era muito mais fácil Jesus aparecer grande. Imagina, irmão, o céu rasgando em Israel, ele vindo já, o cavaleiro no cavalo branco, o manto salpicado de sangue, sua coxa escrito o Rei dos Seis.
seu cabelo grande, branco, seus olhos como chama de fogo. Vocês estão comigo ou não? Todo mundo se prostrava, mas o que Jesus faz? Jesus não veio simplesmente ensinar uma maneira de ser divino, mas uma maneira de vivermos a divindade de Deus. Como? Sendo pobre em espírito. Então nós precisamos de mais aprofundamento. Nós precisamos de mais tempo gasto com as Escrituras. Para quê? Para olhar para Cristo, para ver sua obra na cruz. Para olhar, não simplesmente, irmãos, e termos uma ideia do que Jesus, mas ter a revelação, a iluminação real daquilo que Cristo fez. Hein? Amém? Porque quanto mais nós olhamos para a glória de Deus, mais a nossa própria justiça se desvanece e a nossa autossuficiência se quebra. A pobreza de espírito é um efeito colateral da visão correta de Deus. Vocês estão comigo ou não? Não tem como a gente ter uma visão correta de Deus e não se tornar pobre em espírito. Então a gente falou do conflito dessa época, a gente falou do caminho para a pobreza de espírito e agora a gente vai para a prova, amém? A gente está falando da aplicação aqui, prática disso. Então a gente vai para a prova de pobreza de espírito, ou seja, a prova de que você é pobre em espírito é a sua atitude para com o evangelho. Se você ainda acha que pode de alguma maneira contribuir com algo para a sua salvação ou santificação, você não é pobre em espírito. Vocês estão comigo ou não? Vocês conseguem entender isso? Não tem como a gente colaborar nesse processo com Deus. A santificação é uma obra do Espírito. O homem, você, Léo, quer pecar. Você não quer, pela sua natureza humana, se santificar. Só que o que acontece com a gente? Caminhando, e eu falo de tempo de evangelho, a gente vai caminhando, e a gente vai passando, se esquecendo daquilo que o Senhor fez, da nossa incapacidade, e a gente vai achando que o que a gente está vivendo e a santidade que a gente está vivendo é por esforço próprio, não por obra real do Espírito Santo, que te tirou desse lugar. Vocês estão comigo ou não? Então, às vezes a gente vai acreditando, irmãos, que a gente pode de alguma forma contribuir para a salvação. Então, quem se salva? Se você está fazendo algo para ser salvo, quem te salva, irmão? Quem é que te salva? Se você está fazendo algo para ser salvo, quem te salva? Não é Jesus. É você mesmo. Vocês estão comigo ou não? Tem uma frase que ela é bem mal interpretada e para mim ela é incorreta, que o calvinismo traz, que é uma vez salvo, sempre salvo. A verdade dessa palavra é uma vez salvo, perseverante. Porque aquele que é salvo é aquele que permanece, persevera na santidade. Porque, como assim, né? Deus, não posso agora. Fabi agora, ela foi salva, agora eu não posso ejetar o projeto. Eu vi uma analogia esses dias, dizendo assim, é como se Deus chegasse, salvasse alguém e o botão quebrou, entendeu ou não? Que ser salvo fosse um botão. Vou salvar o Denis hoje. Está salvo. Aí, Denis começou a viver uma vida de pecado, de desgraça, de ruína, e Deus queria desapertar, e meu Deus, agora não dá mais para desapertar. Então o que aconteceu? Esse cara nunca foi salvo.
Esse cara nunca foi encontrado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo. Não é porque você um dia levantou a mão, veio na frente, confessou Jesus, se batizou, irmão, que você é salvo. A evidência da salvação é os bons frutos, ou é as boas obras. E as boas obras não é a bondade que você faz para o ser humano, não. É a frutificação de Jesus em nós através do Espírito. Amém? Então, uma vez salvo, nós vamos perseverar na oração. Vocês estão comigo aqui ou não? Então, irmãos, a primeira bem-aventurança, ela é a chave que destranca o reino. Amém? Ele nos força a começar no lugar certo, ou seja, na total humilhação. O sermão da montanha não é para os fortes, mas para os fracos que reconhecem a sua fraqueza. Não é para os ricos, mas para os mendigos que clamam por misericórdia. Se você deseja uma bênção de Deus, se você deseja o reino, deve primeiro se despir de toda e qualquer vestígio de orgulho que está na sua vida. Você precisa de se despir da sua autossuficiência. E que possamos a cada dia renovar essa consciência de nossa absoluta e total dependência de Deus. O reino é dos que se ajoelham e reconhecem a sua falência. Amém, irmãos? Amém? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? É aula, tá, irmão? A gente conversa aqui. Ficou claro? Se eu fizer uma chamada oral aqui, tá de boa? Sem você olhar no caderno? Se eu fizer uma provinha aqui, rapidinho, tá tranquilo? Danilo, você não começa com essas perguntas suas aí, você perde a cabeça não, hein? Vai devagar aí. O Barba, em Lucas 6, vai ter a mesma passagem, né, do Sermão do Monte. Só que Lucas dá uma reduzida e coloca só bem-aventurados os pobres. Como ele tinha uma visão, no contexto mais social, o Evangelho de Lucas, ali está falando de pobreza financeira também ou não? Não por causa do contexto. Porque quando Lucas ele traz ali, e muita gente entra até nessa questão do entendimento de que pobre ali é pobre mesmo, pobre material, porque ele não coloca o em espírito, é porque não está olhando o contexto todo do Sermão da Montanha. A realidade do reino de Deus não é uma realidade que afeta somente materialmente você, ou que começa com uma afetação do seu material, da sua condição financeira, tá entendendo? A gente até falou um pouco sobre isso, e para a gente entender algo aqui, porque isso aqui é colocado. Então tá bom, por que Jesus falou que um rico não vai herdar o reino dos céus? Por que Jesus disse que é difícil o rico herdar o reino dos céus? Lembra? Jovem rico chega e fala e tal, né? O que eu faço para herdar a vida? E vocês já sabem, faz os mandamentos. Não, isso eu já faço desde a minha infância. Então Jesus falou, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem, siga-me. Naquele momento, ele faz o quê? Ele sai triste. Aí Jesus fala o quê para os seus discípulos? É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, aqui fundo da agulha é agulha, tá? Não é porta não, tá bom? Já falei muita merda, mas isso aí a gente estudando esses dias, agulha é agulha. Jesus está fazendo essa metáfora literal. Não é que ele não consegue passar na porta, na porta da agulha lá, que o pessoal falava que tinha. Não é isso. Jesus está fazendo ali uma metáfora e usando literalmente uma agulha. É impossível. Mas por que isso? Porque qual era o padrão de riqueza bíblico? Vocês sabem qual que era ou não?
Mano, eu preciso de uma água. Eu falei que eu não queria, não. Mas deu uma travada aqui. E eu acho que se você vê uma água mais lá de baixo, lá que não está tão gelado. Deixa na boca. Qual é o padrão bíblico para a riqueza? Possuir. Possuir. Para o padrão bíblico, alguém que possui já é rico. Independente do que seja. Se você tem uma caneta e você fala, é minha, você é rico. O que Jesus está falando, por quê? Porque a gente tem pessoas que seguiram Jesus, que eram muito ricas. Certo? Que caminharam com Jesus, que eram muito ricas. A gente vai ver o caso de Dorcas, a gente vai ver o caso de Lídia. Eram pessoas que de alguma forma, elas tinham bens, elas tinham posses. Mas por que elas caminhavam com Jesus e elas eram mulheres que sustentavam o ministério, ou não? O problema no reino dos céus, e o que Jesus fala, é ter. É meu. Entende? Então, por isso, até mesmo no contexto, essa pobreza era mal vista, era uma maldição. E Jesus, ele vem... O quê? Os ricos eram aceitos por Deus. Não? E os pobres, na condição judaica, eram pessoas desprezadas por Deus. O que Jesus, ele vem? Ele vem fazer o quê? Pregar o evangelho para os... Ele veio trazer o quê? Esperança. Ele veio trazer o quê? O que um bom rei faz? Trazer equidade, justiça. Vocês estão comigo? É por isso que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de equidade, é um Deus justo. Ele não é um Deus que isso ele vai deixar claro na parábola dos trabalhadores. Quem começou o dia ganhou o quê? Um denário. Depois, o que entrou meio-dia ganhou o quê? Um denário. Quem chegou 6 horas da tarde ganhou o quê? Ele falou assim, peraí, esse cara trabalhou 1 hora só, pô. Aí você está de brincadeira, né, Jesus? Ele falou, que é acordado, está acordado. O que é isso? Equidade. Jesus não dá por mérito, Jesus dá de acordo com o que nós precisamos. Vocês estão comigo? Então, se eu possuo, se é meu, dificilmente você entra no reino dos céus. Vocês estão comigo aqui? Entendeu? Porque não era pobreza, por causa do contexto. Entendi. Então é por isso que Davi, mesmo sendo rei, entendendo essa pobreza de espírito, vai falar que ele é pobre e miserável. Mesmo sendo rico. Mesmo sendo rei. Entendeu? Mesmo tendo tudo que ele quisesse. Vocês estão comigo aqui? Então, todo vislumbre de Deus nos leva a esse lugar de condição de quem nós somos. Então não tem como ser pobreza material. Como muitas pessoas traduzem fome e sede de justiça por justiça social. E não é, tem fome e sede pela verdade de Deus, pelo padrão de Deus, por aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ilaina lá. Ó. Cadê o Liminha? Limão. Acho que é a mesma pergunta, só que ao invés de usar riqueza e pobreza, conquista pessoal. Por exemplo, a gente ter a satisfação de ter mais conhecimento, ou, sei lá, a pessoa que é da área física crescer, evoluir fisicamente, essas coisas, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu acho que eu vou me sentir muito bem comigo mesma quando eu conseguir ouvir uma música em inglês, pensar ela em português e traduzir ela em libras. E eu vou ficar muito satisfeita comigo mesma.
Isso entra também, tipo, essas questões humanas, assim. Tipo, eu quero aprender tanto de línguas porque eu sei que eu sou capaz disso. E eu tenho essa satisfação comigo. Se isso te leva a falar assim, Deus, hoje eu vou ser salvo porque eu ouço inglês, traduzo para o português e falo em Libras, então você tem que me salvar. Aí é orgulho. Se é algo dentro do que você se sente satisfeito, isso não vai fazer você pisar em ninguém, se sentir melhor, superior. Não tem problema. Às vezes, irmãos, não tem problema também de nós, de alguma forma, gozarmos de uma alegria de algo que nós recebemos. Deus não é um Deus sadomasoquista. Amém? Deus, ele tem prazer ou ele se alega com a prosperidade dos seus filhos. O que é isso? Quando as coisas estão caminhando, estão dando certo. Vocês estão comigo aqui? Isso aqui é o padrão de Deus. Vocês conseguem entender ou não? Então, quando você compra uma casa, por exemplo, você se sentir alegre, não é pecado, amém, igreja? Comprou um carro novo, estou alegre, olha o meu carro, ai meu Deus, misericórdia, não. Não, você vai se alegrar. Agora, não, esse carro aqui é só meu, ninguém entra, não vou dar carona para ninguém. O irmão entrou, não, esse irmão fedido no meu carro. É isso aí. Sim. Pode falar, se você quiser que o pessoal... Está gravando aí? Voltou? Então, se O puder... pessoal que está gravando tem que vir. A gente tem que devolver tudo para o Senhor. Né? Eles estão olhando torto para mim. Quem não está aqui não está vendo. Aí, é por isso, porque que nem a Ilana estava falando e você falou, né? Só porque aí eu vou ser egoísta. Mas é também essa questão da soberba de si. Tipo assim, é por mim, é porque eu estudei, é porque eu sou boa. É porque o que eu disse é que a inteligência vem do Senhor, toda a capacidade vem do Senhor. O fato de você levantar de manhã para conseguir produzir alguma coisa já é do Senhor. E isso tem a ver diretamente com essa pobreza também de espírito, de você saber que por si mesmo nada pode fazer. Mas isso só acontece quando a gente contempla Deus e a gente sabe que Deus é a fonte de tudo. Se não tem isso, irmão, você vai ficar aqui falando assim, glória a Deus, mas seu coração tá, glória a mim, o meu esforço, você não me ajudou em nada, porque eu orei, naquela prova não veio nenhuma das respostas, passei no Enem, porque eu me esforcei. Mas você está aqui, glória a Deus, para quê? Para que os irmãos não venham te limar. Mas teu coração está cheio de orgulho, que amém? É o que o chefe meu, ateu, né, ele falava assim, quando os outros falavam, graças a Deus eu consegui tal coisa. Ele, que graças a Deus nada, eu que não levanto não, para eu ver se eu não venho trabalhar, se eu compro qualquer coisa, não sei o quê. Então, é esse tipo de coisa que às vezes a gente mesmo, dizendo servir ao Senhor, ainda pensa indiretamente. É isso. Amém, irmãos? Não, amém não. Peraí, é só não, amém. Que eu lembrei que também a gente assistiu um negócio esses dias, acho que eu cheguei a mandar para você, da missionária de Meia Williams falando sobre o fruto do Espírito, né? E a gente falando do domínio próprio, que eu não sei se em algum momento vai chegar nisso, mas até mesmo isso é fruto do Espírito, porque a gente achar também que a gente pode conseguir o próprio fruto do Espírito por nós mesmos, né? E aí ela falou especificamente sobre o domínio próprio, que a gente achar que o domínio próprio é você conseguir controlar sua raiva, é você não se irar em tal coisa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ser um escravo do Senhor, um dominus, que Ele tem todo o domínio e aí você não é mais dono de si. Então tem muita coisa aí que a gente acaba achando que é nosso, e aí eu ia falar do fruto do Espírito. Sim, que é dentro daquilo que o Espírito gera, né? Que é o processo de santificação. Irmãos, e assim, o meu povo está sendo destruído, por quê? Amém? E ali, quando a gente olha, o conhecimento é intimidade, mas quem é que
era o detentor ali do direito e da responsabilidade? Sacerdote. Sacerdote era alguém que precisava também ser conhecedor daquilo que Deus estabeleceu. Amém? Então, se a gente não conhece como Deus trabalha de maneira bíblica, dificilmente a gente vai entrar em um lugar. A gente vai avançar. E é onde a gente fica escravos de algo que, tipo assim, ser alcançado, irmãos, por bênção e por milagres, não é sinal de aprovação de Deus. A gente precisa pensar nisso. Deus pode, pela sua misericórdia, pelo seu amor, trazer sobre você um milagre. Mas a gente vê pessoas que receberam o milagre e morreram perdidas, porque o fruto não era salvação. Amém? E se você vê em Apocalipse, esses dias de novo, em Apocalipse, existe uma coisa, eu vou falar para encerrar. Existir demônios que parecem sapos que fazem milagres, sinais. Vocês já viram isso? Quem já leu? Demônios com aspectos de sapo que faziam sinais miraculosos, ou seja, sinais miraculosos são milagres. Certo? Por quê? Porque como o anticristo vai enganar os escolhidos? Com sinais. Amém, irmãos? Então, não é porque de repente alguma coisa está acontecendo aí que é mérito seu, aprovação de Deus. A gente precisa caminhar para esse lugar de humilhação. Amém? Glória a Deus. Então, quem é pobre de espírito aqui? Amém? Se não é, a gente vai caminhar para esse lugar de contemplação do Senhor, para que Ele traga consciência. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por essa aula, pela graça do Senhor, pelo espírito de sabedoria e de revelação que foi derramado sobre nós. E nós pedimos aqui em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos traga, Deus, clareza, iluminação a respeito da sua glória, de quem o Senhor é. Toca os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o Senhor, ver a tua glória, Deus, e sermos constrangidos pela verdade de quem o Senhor é. Leva-nos em paz, acampa os teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, semana que vem é Danilo, tá? Então, semana que vem é o nosso de relacionamento, né? A gente falou que vai mudar isso, Danilo falou